E aí pessoal, bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto. Hoje continuando o vídeo sobre o idioma inglês para quem quer imigrar. No vídeo anterior nós comentamos sobre a necessidade de inglês para países que são predominantemente de língua inglesa. Isso o nosso amigo Hiro ali da Nova Zelândia comentou bastante. A gente fez uma espécie de quiz, perguntas e respostas, eu acho que ficou bem legal. Você pode conferir esse vídeo no link que aparece no canto superior direito da sua tela agora. E hoje nós vamos falar aqui sobre a necessidade de inglês para quem vem para Portugal. Da mesma forma, nós vamos fazer aquela brincadeira perguntas e respostas, né, Hiro? Isso aí. Então vamos lá. Vou para Portugal, pois se fala português e não vou ter problemas com o idioma. Verdade isso? O que eu vou dizer para vocês? Sim e não. Né? Sim, verdade que aqui em Portugal se fala português, mas atenção que é o português de Portugal, bem diferente do português que a gente fala no Brasil. Eu sempre comento que é uma briga um pouco injusta, porque o português ele é muito habituado com a cultura brasileira e com a nossa dicção, o modo com que a gente se expressa através das novelas. E nós, na verdade, não acompanhamos nada aqui de Portugal, então a gente acaba não tendo uma noção muito clara de como que o português fala, das suas gírias, das suas expressões locais, e isso, as diferenças de palavras que ocorrem, tem palavras que no Brasil a gente utiliza, aqui em Portugal simplesmente eles não sabem o que é e vice-versa, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, eu acho assim, é um grande erro você achar que você vai chegar aqui em Portugal e vai se comunicar 100% num primeiro momento. Não é uma dificuldade extrema, mas o teu ouvido ele demora um pouquinho para se habituar com o jeito que o português fala. E vou ser bem honesto com vocês, tem portugueses que falam de uma forma que, mesmo para mim, que já estou aqui há mais de 5 anos, ainda hoje é um pouco difícil de entender. Então vai ser cada caso é um caso. Assim como o Brasil, apesar do Brasil ser um país continental, a gente tem diversas regiões, diversos sotaques. E Portugal, mesmo sendo um país pequenininho, ele também tem diversas regionalidades e tem diversos sotaques, e tem algumas regiões que é complicadíssimo você entender o que as pessoas estão falando, até porque elas usam usam um vocabulário muito regional e expressões muito regionais. É como você pegar um nordestino do sertão e jogar no meio do pampa gaúcho. Provavelmente, se o gaúcho falar gaúchês, o cara não vai entender absolutamente nada. Então essa comparação, essa analogia chega a ser uma boa analogia para você tentar entender o que eventualmente pode acontecer com você aqui em Portugal. Então, sim, você vai falar português, não necessariamente você vai entender tudo, pelo menos aí nos seus primeiros... Eu digo que essa fase de transição de ouvido ela dura entre 6 meses a 1 ano. A partir disso daí você já vai ter escutado algumas expressões algumas vezes. É importante que você pergunte o que significa aquilo, porque se você escutar a expressão e todo mundo dá uma risada e você ri e não descobre o que aquilo significou... Não ter vergonha, né? Ou você concorda e não tem noção do que aquilo significou, não é legal. Então, se você escutou alguma coisa que você não entendeu, simplesmente olha, o que significa isso? Eu não entendi. E o pessoal te explica, tá? Agora, tem algumas coisas aqui que você tem que tomar cuidado, e vale a pena um rápido estudo. Na internet você vai achar vários vídeos, vários textos falando sobre isso, de algumas palavras que a gente tem que tomar cuidado, algumas expressões que a gente vai utilizar aqui em Portugal, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vai falar expondo uma ideia, pensando numa coisa, e o português ele vai entender outra, né? E a gente vai dar uns exemplos engraçados aqui em que pode evitar que você passe algum tipo de constrangimento, e muitas vezes você vai
você não vai nem entender o porquê que o português ficou meio estranho, ou ele começou a dar risada. Então, para que você não fique também com raiva, porque tá rindo da minha cara, não sei o quê, é para você entender o que você falou e o que o português entendeu, e a gente vai dar alguns exemplos agora, né, Hiro? Vamos lá. Se um português chegar para você e perguntar para você quanto custou sua viagem do Brasil para Portugal, e você chega e responde assim, custou só 2.000 pilas, o que ele vai entender? Muito bem. No Brasil, principalmente lá no Sul, a gente usa muito a palavra pila para se referir a dinheiro, né? E eu vou falar para vocês o que o português vai escutar quando você falar assim, custou só 2.000 pilas, né? Literalmente o português vai escutar isso daqui. Custou somente 2.000 pênis. Para não usar a palavra mais forte, que é a palavra correta a ser usada, mas aqui eu vou abrandar um pouco o vídeo, né? Uhum. Então você está dizendo que você pagou a tua passagem com 2.000 órgãos genitais masculinos, né? E isso, se você fala isso abertamente, às vezes no metro, no meio de crianças, senhoras, você pode ter algumas expressões do tipo what the fuck, né? E então, por favor, quando vocês forem se referenciar a dinheiro aqui em Portugal, usem o nome da moeda e não usem gírias brasileiras como pila, porque pode soar muito, muito mal mesmo. Então usem real, dólar, euro, mas não usem pila, que pila não vai ser muito bom, tá bom? Esse é um exemplo, vamos para o próximo. Vamos lá. Se um português te pergunta com o que você vai trabalhar em Portugal, né? E você chega e responde assim, vou fazer uns bicos por aí até achar um emprego fixo. O que ele vai entender? Então, e você na tua inocência, você pegou e, poxa, cheguei em Portugal, estou como estudante, preciso arranjar algum trabalho aí até encaixar um emprego na minha área, ou um emprego melhor, né, etc e tal, e às vezes você vai trabalhar com trabalhos temporários, né, normal, e no Brasil a gente é acostumado a dizer essa expressão, estou fazendo uns bicos e pronto. Aqui em Portugal, o português vai escutar a seguinte frase da sua boca, né? Então eu vou repetir em português, estou fazendo alguns bicos até encontrar um trabalho fixo. E o português vai entender, olha, eu estou fazendo uns boquetes por aí, tá? Fazendo uns boquetes até arranjar um emprego fixo, então, por favor, não use bico, tá? Bico vai soar assim absurdamente mal, e eu falo isso por experiência própria, porque eu fui muito zoado pelos meus colegas de trabalho quando eu usei essa expressão. Eles riram muito e daí eu tive que pedir a tradução, né? Falei, por favor, traduza o que eu disse, porque provavelmente eu falei alguma besteira grande. E eles me explicaram e eu falei, putz, grilo, meu, que triste, né? Daí eu perguntei, e qual que seria a expressão, então, ideal para a gente utilizar nesses casos? Quando você quiser se referir a trabalhos temporários, né? Você pode dizer assim, olha, eu tô fazendo alguns biscates enquanto não arranjo um emprego fixo. Então vocês podem notar que a palavra utilizada para o brasileiro ela não faz o menor sentido, e aqui é usado biscate e não bico. Tá? E cuidado com o bico. Pode soar... Vão rir muito da tua cara e você vai passar uma vergonha desgraçada. Então, nossa. Esses daí são alguns exemplos aí pesados aí, né? E a gente também tem algumas características, por exemplo, aí no Brasil a gente sempre, quando a gente vai se referir a uma pessoa que a gente não conhece, você às vezes vai perguntar tá sem relógio, acabou a bateria do teu celular, e você chega e vai perguntar, ô moço, pode me dizer que horas são? Ou, ô moça, você pode me dizer onde fica tal lugar? Não use essa palavra aqui, moço e moça. Moço e moça tem um sentido agressivo. Na verdade, quando você chama... você não, aqui, por exemplo, quando você usa a expressão moço,
está sendo pejorativo. Você realmente está falando mal da pessoa. Então, se você chamar alguém de moço ou moça, os jovens hoje já não é tanto problema, justamente pela questão dessa essa familiarização com a cultura brasileira, mas dependendo da região, principalmente se for uma região do interior, por favor, não usem, tá? Se você for tratar alguém aqui, use a forma formal. Senhor, senhora, senhorita. Senhor e senhora não tem erro. Mas moço e moça, você pode estar ofendendo alguém dependendo aí da... Então, não use, tá? Isso é complicado. A gente vai fazer agora uma brincadeirinha, né? Entre um joguinho aí do que é o quê, entre palavras, em que você está acostumado no Brasil e você vai chegar aqui em Portugal e muitas vezes as pessoas vão te falar, você não vai entender nada do que ela está te dizendo, você vai falar simplesmente o que você está falando, e da mesma forma você pode falar e a pessoa daqui pode não entender o que você quer dizer. Eu vou dar um exemplo rápido e depois o Hiro vai começar a fazer, vai jogar palavras em português e eu vou dizer como é a variante em português de Portugal. Mas para dar um exemplo, antes da gente começar, se eu falar para você assim, olha, geladeira, né? Geladeira, no Brasil, você vai me dizer, geladeira é geladeira, pô, é onde a gente abre e coloca as coisas para ficar refrigerado, né? E para não estragar, muito bem. E aqui em Portugal eu vou dizer para você que geladeira é aquela caixa de isopor ou outro material, aquela caixa de isolante térmico que a gente utiliza para você vai num piquenique ou você vai numa pescaria, você usa. Então, isso aqui é geladeira e não a geladeira que a gente tradicionalmente conhece. E você vai me perguntar, então, e como é que eles chamam geladeira aqui? Geladeira aqui é chamado de frigorífico. Então, quando você se referir a geladeira aqui, você está falando sobre o frigorífico. E aí no Brasil, simplesmente, pode não... se você fala geladeira, ele vai entender que você está colocando as coisas dentro de uma caixinha de isopor. Né? Um outro exemplo rápido antes da gente ir para o joguinho banheiro aqui não é chamado de banheiro, é chamado de casa de banho. Então, e por aí vai. Hiro, vamos lá. Nesses dois exemplos que você deu, Cássio, é engraçado porque se eu penso no inglês, faz todo sentido. Faz sentido. O que eles falam de frigorífico, a gente chama aqui de fridge. Faz todo sentido mesmo. O banheiro eu também concordo. eles chamam aqui de bathroom. A primeira vez que eu escutei foi engraçado, porque eu também fiz essa associação com o inglês, né? Eu falei, eles traduziram do inglês diretamente, mas, por exemplo, a gente chama de café da manhã, né? Sim. E aqui em Portugal, café da manhã não é café da manhã, é chamado de pequeno almoço. Ok. Então, por exemplo, eu vou tomar meu pequeno almoço e depois vou para o trabalho. Hoje eu me habituei a escutar isso e falar. Uma curiosidade sobre café da manhã. No inglês, a gente sempre fala o breakfast, né? E eu, na minha cabeça, ingênua, sempre achei que o breakfast fosse tipo um break rápido, né? Uma pausa rápida. Um intervalo. E, na verdade, a tradução correta seria o desjejum, porque o fast é o do fast de jejum, não de rápido. Então é uma pausa do jejum, né? Que é o desjejum. Pois, você vê. Então são características, curiosidades da... E tem gente que fala desjejum, né? Nossa, faz tempo que eu não escuto essa palavra. Fazia bastante tempo que eu não escutava essa palavra. Vamos lá, então. A gente tem uma listinha e... Vamos lá. Então eu vou falar em português do Brasil e vamos ver como é que o português de Portugal vai estar entendendo, né? Só eu falei da caixa, da geladeira, né? Que é uma caixa de isopor ou
uma caixa de algum material isolante térmico. Hiro, você pode até me perguntar, antes da primeira palavra, me pergunta aí, como é que é? Me pergunta como é que é isopor aqui, né? Aliás, você de repente está curioso também, como é que é isopor? Se você falar isopor aqui em Portugal, eles não vão absolutamente saber do que você está falando. Nada, zero, sem dica. A não ser que a pessoa já escutou isso de algum brasileiro, já levou atrás. Eles não sabem o que é isopor. Aqui em Portugal, isopor é esferovite. Assim como se eu chegasse do Brasil e falasse, olha, eu preciso de uma placa de esferovite. Tá? Você ia falar assim, que porcaria é essa, né? Esferovite. Se eu for, eu preciso de uma placa de isopor, que é para um trabalho de escola. Né? Não, é uma placa de esferovite, uma caixa de esferovite, e as geladeiras às vezes são feitas de esferovite. Né? Então, vamos lá, Hiro. Vamos lá. A primeira palavra seria estilete. Vamos lá, então. Como é que você, aí no Brasil, acha que a gente... Estilete de cortar, né? Como é que você acha que aqui em Portugal você falaria a palavra estilete, né? E você vai pensar assim, putz, mas será que é alguma coisa muito diferente, muito bizarra? Pois é bizarro, é diferente. Por exemplo, não é bizarro para o português, mas a primeira vez que eu escutei isso eu achei estranho e não faz referência a nada. Estilete aqui em Portugal é chamado de x-ato. 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 Então, não tem nada a ver com nada, né? Acho que você não ia acertar essa nunca. E a palavra grampeador, o que ele vai entender? Ou como é aí? Grampeador aqui é agrafador. Nossa. Agrafador. E os grampos são agrafos. Claro. Então, vamos lá. A próxima palavra é privada. privada de banheiro, tá? Só para não achar que é uma empresa privada, não. É a privada falando daquele objeto que a gente senta no banheiro. Aqui você vai chamar isso de sanita. Faz sentido, Esse sanitário. até faz um pouquinho por causa do sanitário, então menos mal, né? Tem Não é um tão sentido difícil da de origem da incorporar. palavra sanitário, Vamos lá, o próximo o próximo é a descarga da privada. Descarga da privada aqui, quando eu escutei a primeira vez, eu fiz aquela cara assim, hã? É o sistema de autoclismo. Autoclismo. Nada a ver. Sistema de autoclismo. Então vejam que essa também eu acho que você não ia adivinhar nunca. Vamos lá. Próxima palavra, pedestre. Pedestre aqui é peão. Peão. Os peões devem andar nos passeios. Se eu falar para você assim, os peões devem andar nos passeios, né? Voltando àquela das frases lá, os pedestres devem andar na calçada. Sim, sim. Vamos lá. E faixa de pedestre. Faixa de pedestre, eu duvido que você saiba aí no Brasil, não sei, de novo, que alguém já te contou. Faixa de pedestre é passadeira. Você deu uma dica na outra lá. Os peões atravessam a via pela passadeira. Nossa, muito difícil. A lista ela é gigante, tá? A gente brincou aqui, mas para o vídeo não ficar tão longo. Se você pesquisar aí na internet, no Google, palavras que são diferentes entre Brasil e Portugal, você vai encontrar uma lista enorme. Eu acho que vale a pena e também você pode pesquisar sobre expressões que você não deve usar em Portugal porque vão ter um sentido nada a ver e às vezes pode ser ofensivo. Então essa daí eu acho que é a mais importante de todas. Você não saber o vocabulário, tudo bem, mas você se preocupar e não falar nenhuma besteira aqui, eu acho que é super importante. Então a gente até agora então
Nesse vídeo a gente está falando da diferença entre português de Portugal e português do Brasil, né? E então, numa segunda categoria, né, para passar esse vídeo aqui. Então, a pessoa está pensando em ir para Portugal. Então, ela não precisa falar inglês. É isso? Sim e não, de novo, né? Vamos falar assim, se você vem para Portugal, claro, você vai ter essas, que a gente já comentou, algumas dificuldades dessa transição para o português de Portugal. E na teoria você não precisa de inglês, né? Não vai ser exigido inglês na imigração, obviamente, não vai ser exigido nada disso. Mas é um grande erro para quem pensa em vir para morar em Portugal, né, e trabalhar aqui. É um grande erro você pensar que você não precisa ter inglês. Eu vou explicar um pouquinho isso em vários níveis de trabalho para que você possa entender. Hoje, em Portugal é um país extremamente turístico, nós estamos na Europa, então é um acesso muito fácil de todas as pessoas de outros países de virem para cá. E você encontra muito estrangeiro, né? No verão, principalmente, você tem carros da Suíça, carro de França, da Espanha, da Alemanha, Dinamarca. Gente, eu vejo placa de tudo que é lugar aqui em quantidades absurdas mesmo. Cássio, mas eu tô aí para trabalhar, eu não tô aí para falar com um turista estrangeiro. É aí que você se engana. Vamos pegar os trabalhos em que eu acho que, digamos, não faria tanta diferença você ter o inglês ou não. Então, trabalhos que você não vai lidar com o público em geral, vamos dizer assim, construção civil, por exemplo, eu acho que é um trabalho que é uma atividade, é uma área em que o inglês ele não será tão necessário, a não ser que você vá para um nível mais gerencial, né? Então, se você começa a ser, por exemplo, QS, Project Manager, eventualmente você vai ter construtoras ou clientes que são estrangeiros e aí, nesse caso, você teria que ter algum nível de inglês para poder se comunicar com essas pessoas. A um nível mais a nível de obra mesmo, lá, o pessoal que trabalha na obra diretamente, honestamente, eu acho que você não teria necessidade de ter inglês. Mas nesse exemplo que você deu, Cássio, exemplo... também se você chega a pensar assim, na construção civil, o cara não vai precisar de inglês, mas o nível técnico de vocabulário português de Portugal que ele vai precisar é quase tão difícil quanto aprender um novo idioma, né? Sim, provavelmente vão existir termos que ele vai ter que se acostumar. Algumas coisas são iguais, mas provavelmente, eu não sou da área de engenharia civil aqui, mas com certeza vão existir outros termos que eles usam aqui para dar nome às coisas que vai ser completamente diferente. Então a pessoa ela vai levar um tempo para se acostumar com os termos, né? E se você vem para trabalhar na área de construção, mesmo que seja como peão de obra, né, com a parte, digamos, mais mão na massa mesmo, vale a pena você dar uma pesquisada nos vocabulários utilizados aqui em Portugal para você já chegar aqui e já começar a passar aperto por causa de vocabulário. Pelo menos algumas coisas você já vai saber, quando a pessoa falar para você, você já vai saber do que ela está falando, né? O nome dos objetos, das ferramentas, que isso realmente pode mudar. Eu até vou fazer mais um exemplo, já que a gente está na parte de construção civil. Você precisa fazer um furo na parede. Aí no Brasil você vai usar uma furadeira. Então, e eu chego para você, Hiro, eu preciso que você pegue o berbiquim. O quê? Tá, furadeira. Furadeira aqui eles não entendem, para eles não faz sentido. Então, esse é um exemplo da construção civil, né? Em que você é a palavra que eu conheço, né? Porque eu tive que comprar uma para o meu uso doméstico aqui, então fica aí como exemplo para você que é de obra, que trabalha em obra. Se eu chegar para você e falar um berbiquinho, o que você vai entender com isso, né? Então estude esses vocabulários da sua área antes de vir para cá, né? Já que você não precisa inglês, mas entender o que está sendo falado é importante. Sim, Outras áreas que vamos mudar para uma outra atividade. Você chega assim, pô, ó, eu vou fazer o quê? Estou estudando,
Cara, eu vou tentar arranjar emprego como garçom, né? Porque daí tem uma certa flexibilidade. Cara, garçom aqui você tá ferrado. Você tem que, no mínimo, falar inglês. O Nossa. normal aqui para um garçom aqui é a pessoa saber falar inglês e francês. E você vai ter uma concorrência muito forte quando a gente fala de idiomas inglês e francês, porque aqui em Portugal, a parte de ensino, o ensino básico da escola e o ensino médio nas escolas, eles têm um nível muito mais elevado que aí no Brasil. O nível de inglês ensinado na escola é um nível muito bom, tá? Tanto que as pessoas saem da escola com um nível de inglês muito razoável e você encontra uma grande quantidade de portugueses que são fluentes. Não vou dizer que tem uma fluência espetacular, mas Uhum, eles são fluentes em inglês, ou seja, eles têm uhum. um nível, pelo menos um nível B2, tá? E, e eles também têm francês na escola, num nível muito bom. E como a França é um país que fica relativamente aqui perto, e muitos portugueses acabam indo trabalhar na França e depois voltam para cá, ou viajam muito para a França, uma grande parte dos portugueses ou é fluente em francês ou consegue se comunicar razoavelmente bem em francês. Então, você chega aqui numa desvantagem muito grande em relação ao idioma. E às vezes a pessoa chega, pô, mas eu falo inglês fluentemente. Cara, não é diferencial aqui. Então, eu falo para vocês assim, saiu do Brasil, de uma forma geral, como uma regra geral, você tem que saber um mínimo de inglês para poder se virar. E aqui em Portugal não vai ser diferente. Uma grande parte das profissões, das atividades, vai exigir de você um inglês razoavelmente bom para você poder se comunicar, Uhum. porque ou você vai ter muitos turistas que vão falar inglês com você, ou você vai lidar com funcionários de outras empresas que estão em outros países e a língua de comunicação oficial vai ser o inglês. Cássius, como é que é com relação à sua área, que é a tecnologia da informação? Bem, a parte de tecnologia de informação aqui é obrigatório. Se você não vem falando inglês e você quer tentar trabalho nessa área, você vai ter uma limitação muito grande porque você só vai poder participar de projetos nacionais. E eu vou lhe dizer Uhum. que a grande maioria dos projetos das empresas de IT, né, aqui, são projetos internacionais, então nós temos projetos com empresas francesas e alemãs, que eu acho que são a grande maioria dos projetos, mas também existem projetos com empresas americanas e por aí vai afora. E a forma de comunicação vai ser em inglês. Tá? Eu mesmo já trabalhei para empresas francesas, hoje trabalho com alemães e você tem que ter aí o inglês minimamente ok, né? Não vou dizer para você que precisa ser um inglês espetacular, mas você tem que ter um inglês que as pessoas te entendam e que você consiga se expressar. Isso daí é o mínimo que você deve ter para você conseguir empregos dentro de algumas áreas e dentro da área de IT são feitos testes, tá ok? Para você ingressar, as empresas aplicam testes, ou se não aplicam testes, eles vão aplicar conversações, eles vão ficar ali uns 15 minutinhos conversando com você em inglês Uhum. para perceber qual que é o teu nível de inglês, saber se você consegue se expressar bem, se você consegue ter um inglês mínimo para poder trabalhar lá, então isso daí é importante. Eu já vi muita gente boa profissionalmente deixar de entrar, de deixar de conseguir vagas de trabalho aqui, até para imigrar, estando do Brasil, deixam de conseguir essas vagas porque o inglês dessas pessoas não era legal. Simplesmente as empresas, por melhor, você pode ser o melhor cara do universo na tua área. Se existir a exigência de inglês, você não vai conseguir a vaga. Uhum. Então, fica aí o meu alerta para você. Pesquise, tá?
as atividades, e se for uma atividade que tenha contatos frequentes com várias pessoas, tenha certeza que aqui vai ser exigido inglês, porque é normal que a gente tenha muito contato com estrangeiros. Isso cara, acho que o grande problema do Brasil é que, pelo fato do Brasil ser um país muito grande, quando a gente, digamos, atravessa de um estado para outro, aqui na Europa você já atravessou 3 países. Sim. Tá? Você, pô, meu, eu vou falar, sair de Curitiba para ir até Foz do Iguaçu, eu atravessei Portugal de norte a sul e já andei um bom pedaço na Espanha. Uhum. Né? Que é o caminho mais longo, norte-sul, aqui em Portugal. Então estamos falando de países que, pô, 500 quilômetros você já atravessou o país, 600 quilômetros você já foi e voltou 2 vezes. Tem países muito pequenos aqui e com idiomas diferentes. Então você acaba tendo muito... Claro, você não precisa falar o idioma de cada país, e para isso que a gente usa o inglês. Então eu falo assim, o inglês é fundamental. Fora a parte de Haiti, vou dar um outro exemplo rápido, e esse foi até engraçado. Uns 3, 4 anos atrás, estava eu e a Lu, a gente foi na feira livre, e tem uma barraquinha que eu sempre gosto de comprar chouriço, presunto, essas coisas, né, presunto defumado e tal. E tinha uma pessoa sendo atendida e tinha mais uma pessoa na minha frente ali para ser atendida, e eu fiquei prestando atenção. A pessoa que estava sendo atendida era um francês. Uau. E a menina estava falando com ele em francês. Aí o próximo que foi atendido era um alemão, e daí ela falou em inglês com o alemão. E daí chegou a minha vez, e eu peguei e falei para ela assim, caramba, meu, tô impressionado, né? Eu não posso ser... se eu saísse do meu emprego, eu não poderia ser feirante em Portugal. E por quê? Poxa, eu vi você atendendo o cara em francês e depois atendendo em inglês. Eu falei assim, eu só ia ficar no inglês ali e olha lá. Ela falou assim, não, calma, né? Eu também falo espanhol e italiano fluente. Aí eu fiquei com aquela cara de paisagem assim, falei assim, puta merda, eu sou muito burro mesmo, né? E Caramba. então, às vezes, atividades que são simples do dia a dia, e mesmo assim exige que você tenha um domínio muito grande de alguns idiomas, né? E aqui, eu vou falar aqui na Europa, por exemplo, o francês ele não tem um nível de inglês bom, então você vai ter, e é por isso que é comum aqui falarem muito francês, porque o francês ele já tem essa fama mundial, ele não gosta de se comunicar em inglês, ele gosta de se comunicar em francês, né? E aqui o pessoal acaba falando francês com o francês. E agora o alemão, por exemplo, o alemão tem um bom nível de inglês, então ele vai se comunicar com você em alemão e por aí vai. Mas aqui em Portugal, eu vou falar que hoje, se me perguntarem quais são os 2 idiomas mais exigidos, francês e inglês, para fechar esse assunto. Além do português de Portugal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê seu like, ative a notificação para novos vídeos. Eu e o Hiro agradecemos. Sim. E eu espero que o vídeo tenha esclarecido aí um pouquinho essa questão do inglês aqui para Portugal, né? Essa questão do idioma, não só do inglês e da necessidade de você se preparar um pouquinho, minimamente, para o português de Portugal. E importante também saber que é importante você saber inglês, tá? Eu aconselho você a estudar um pouquinho, faz parte da tua determinação em se preparar. Te garanto que mal não faz. Com certeza. Tá? Com certeza. Você só vai ganhar com isso. Claro que é uma preparação que tem que ser feita em paralelo, porque a gente vai começar a abordar outros assuntos agora e vocês vão começar a perceber que
essa fase de preparação ela envolve literalmente uma porrada de tarefas a serem feitas, Sim. todas em paralelo. Não tem uma sequência, você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é importante, igual o parte. Cássio estava falando, se vocês estão gostando do que a gente está falando, se você assistiu até aqui, eu imagino que vocês estão gostando do que a gente está falando, façam a subscription, como é que fala? Como é que fala subscription? Inscrição. Façam a sua inscrição, ativem as notificações, porque a gente está preparando muito material legal para ajudar o planejamento de vocês nesse período de determinação que vocês estão tendo. E planejamento, como a gente já disse nos outros vídeos, é 90% do teu sucesso vai depender de quanto e quão bem você se planejou. Podem ter certeza disso. É isso aí. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência novamente e fiquem ligados que logo logo já vem mais material de migração e agora a coisa começa a ficar mais séria, né, Hiro? É isso aí. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Falou, tchau, tchau. Tchau.